E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo brutal e fascinante dos gladiadores, esses guerreiros lendários que marcaram a história da Roma antiga. Preparem o escudo, afiem suas espadas e se segurem nas arquibancadas, porque vamos desvendar os segredos por trás das armaduras, as histórias de vida e morte e as curiosidades que vão fazer você ver os gladiadores com outros olhos. Esqueçam a imagem romântica de guerreiros buscando glória. As lutas de gladiadores têm uma origem muito mais macabra e ritualística do que a gente imagina. Imagine só, séculos antes de Roma dominar o mundo, um povo conhecido como etruscos já organizava combates sangrentos. Acreditava-se que, ao sacrificar pessoas em homenagem aos mortos, geralmente prisioneiros de guerra, a alma do falecido teria um guia para o outro mundo, tipo um barqueiro espiritual. Com o tempo, Roma assimilou essa tradição brutal e a transformou em um espetáculo público. Se você pensa que a vida de um gladiador se resumia a entrar na arena e lutar até a morte, prepare-se para se surpreender. A rotina desses guerreiros era mais puxada que puxado de doce de abóbora. Disciplina espartana e brutalidade eram a regra. Eles viviam em escolas especiais chamadas ludi, que funcionavam como campos de treinamento rigorosos, tipo um quartel de elite. Acordavam cedo, treinavam duro e seguiam uma dieta controlada para garantir força e resistência. Um verdadeiro BBB da antiguidade, só que sem piscina e festas. As condições dentro dessas escolas eram precárias, com superlotação, doenças e castigos físicos cruéis. Nada de moleza. Quem eram esses homens que arriscavam suas vidas na arena? A maioria dos gladiadores era composta por escravos comprados ou capturados em guerra, forçados a lutar para sobreviver. Uma espécie de ou vai ou racha da época. Criminosos condenados viam nos combates uma chance de redenção, tipo uma saidinha da prisão, enquanto alguns cidadãos romanos arruinados buscavam fama e fortuna. Até mesmo homens livres se sujeitavam a essa vida brutal em busca de uma vida melhor. As lutas de gladiadores eram verdadeiros espetáculos coreografados, com diferentes classes de guerreiros, cada um com armas, armaduras e técnicas específicas. Era como um UFC da antiguidade, só que com muito mais estilo. Tínhamos os murmilos, verdadeiros tanques de guerra com armaduras pesadas, espada curta e um elmo que limitava a visão. Eles eram os tanques da arena. Já os retiários, mais ágeis, usavam redes e tridentes para derrotar seus oponentes, como verdadeiros pescadores de homens. Eram os ninjas da arena. Cada classe de gladiador tinha seus pontos fortes e fracos, o que tornava as lutas ainda mais imprevisíveis. As lutas de gladiadores não aconteciam em qualquer lugar. Era como a final da Copa do Mundo. Os romanos construíam arenas monumentais para abrigar esses espetáculos grandiosos, e nenhuma era tão imponente quanto o Coliseu, um verdadeiro Maracanã da antiguidade. Imagine um estádio colossal, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, erguido no coração de Roma. Ali, sob o olhar da multidão, gladiadores se enfrentavam em combates sangrentos, enquanto feras selvagens eram soltas na arena para aumentar ainda mais o espetáculo. Era a emoção de arrepiar os cabelos. As arenas eram palco de jogos, execuções públicas e até batalhas navais simuladas, mostrando a grandiosidade e a decadência do Império Romano. Por todo o Império, arenas eram construídas para saciar a sede de sangue do público. Quem vocês acham que bancava toda essa estrutura colossal e os custos exorbitantes dos jogos de gladiadores? Se você pensou nos políticos romanos, acertou na mosca. Eles usavam o espetáculo da arena como ferramenta de manipulação e controle social.
Os jogos eram um jeito eficaz de manter o povo entretido e distraído dos problemas reais, como a fome, a desigualdade social e a corrupção. Era pão e circo. Os políticos patrocinavam os jogos e os gladiadores, usando-os como propaganda política. Era marketing político da pior espécie. Ao contrário do que muitos pensam, nem toda luta de gladiadores terminava em morte. Era comum que os combates fossem coreografados, com o objetivo de entreter o público e preservar a vida dos gladiadores mais valiosos. Afinal, gladiador bom era gladiador vivo. Mas não se iludam. Mesmo com certa encenação, os combates ainda eram extremamente perigosos. Acidentes aconteciam e a linha entre a vida e a morte era mais tênue que fio de teia de aranha. Imaginem a cena. Um gladiador jazia ferido na areia, derrotado após um combate brutal. Seu destino, agora, estava nas mãos da multidão implacável, como se estivesse em um paredão de reality show. Se a luta tivesse sido emocionante, o gladiador derrotado poderia receber a clemência do público. Bastava que a multidão apontasse seus polegares para cima, implorando por sua vida. Deixem ele viver. Mas se a luta fosse considerada entediante ou o gladiador não tivesse demonstrado bravura suficiente, a sentença era cruel. O polegar para baixo selava seu destino. Era o cancelamento da época. Apesar da vida brutal e incerta, alguns poucos gladiadores conseguiam alcançar o sucesso na arena, conquistando fama, fortuna e até mesmo a liberdade. Eles eram os galãs da arena, os ídolos da multidão. Esses heróis improváveis tinham seus nomes ovacionados pela multidão, suas imagens estampadas em mosaicos e vasos, e suas vidas transformadas em lendas. Eram verdadeiras celebridades. Eles ganhavam prêmios em dinheiro, presentes valiosos e até mesmo a liberdade, caso sobrevivessem a um número determinado de combates. Era a fórmula mágica para a fama, mas a fama tinha seu preço. A pressão por vencer, as lesões constantes e o medo da morte acompanhavam esses guerreiros até o fim de suas carreiras. Com o passar dos séculos, a era de ouro dos gladiadores chegou ao fim. A ascensão do cristianismo, que condenava a violência e os espetáculos sangrentos, contribuiu para o declínio dos jogos de gladiadores. Afinal, violência não leva a nada, né? Além disso, o Império Romano enfrentava crises internas e externas que tornavam os jogos cada vez mais caros e difíceis de serem mantidos. Era o fim da linha para os gladiadores. O último combate de gladiadores registrado ocorreu no século V d.C., marcando o fim de uma era brutal e fascinante da história. Os gladiadores, que por séculos haviam sido símbolos de força, coragem e entretenimento, desapareceram junto com o Império Romano que os criou. E aí, pessoal, gostaram da viagem pelo mundo brutal dos gladiadores? Vimos que a história desses guerreiros é muito mais complexa e intrigante do que os filmes mostram. Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos épicos como esse.